Tradutor: Otaquinho, o que diabos é isso? Isso é algo que um humano pode fazer. Todo mundo não acreditou nessa cena. Rochas gigantescas flutuantes que poderiam destruir uma cidade estavam à frente deles. Esta foi uma das razões pelas quais as pessoas baniram os feitiços de Tier 3 em um submundo, pois ele poderia destruir tudo. Além disso, o feitiço a bolas gravitacionais não era um feitiço ofensivo. Um Obestroid, um monstro de terceira evolução, era ainda mais forte se eles comparassem seu poder de fogo. A única diferença era que Bestrou não era um ataque de longo alcance nem tinha outros usos, exceto para atacar. A escala de Bestrou era pequena, mas tudo dentro dela vai ficar desintegrado. Bem, Bestrou poderia facilmente destruir essas rochas que não foram aprimoradas por mana de alta densidade. O controle de Solta sobre sua energia não era tão grande. Controlar o Feron era mais difícil do que controlar mana por causa de sua natureza selvagem. É por isso. Formação de fios. Linhas feitas de fios vermelhos saíram de sua mão e ficaram presos na parte inferior de uma enorme rocha de 300 metros. Vamos tentar isso, Solta sorriu enquanto agitava os fios e jogava a rocha gigante na direção da frota do grande Império Astley. O poder do feitiço bolas gravitacionais o ajudou a lançar as rochas gigantescas. Sovós! Foda-se! Fogo! Atire rapidamente com os canhões e destruam essas rochas. Os generais disseram apressadamente quando viram Solta atirar uma das rochas neles. Todos gritaram quando ouviram as vozes de seus generais. Eles rapidamente seguiram os comandos e começaram a disparar os canhões. Bum! Bum! Antes que a rocha pudesse alcançar os navios dispararam incontáveis raios brancos contra ela. Várias explosões ocorreram na rocha ao receber os ataques dos navios. Rachaduras encheram sua superfície quando ela começou a desmoronar. Ela não poderia lidar com os ataques dos navios de forma alguma. A frota do Império começou a atacar as outras rochas também, pois temia que Solta jogasse contra eles. Em apenas alguns segundos, incontáveis feixes brancos passaram por Solta e atingiram as rochas atrás dele. Alguns deles estavam até visando a prisão Catástrofe, pois queriam destruí-la junto com os prisioneiros dentro dela. Mas Solta não os deixaria destruir a prisão facilmente. Ele abriu a palma da mão enquanto liberava seu controle sobre 10 rochas e criou um campo gravitacional ao redor de toda a prisão. Então, vários fios vermelhos voaram de suas mãos e ele jogou o resto das rochas uma por uma. Sovós! Sovós! Destrua! Isso é enorme para que você possa acertá-lo facilmente. Mire corretamente. Não desperdice energia. General Azimon disse em voz alta enquanto rangia os dentes. As tropas terrestres do Império só podiam assistir ao que estava acontecendo com horror. Eles não podiam fazer nada, exceto lançar feitiços de baixo nível que conheciam. Além disso, apenas alguns deles conheciam feitiços, e nem todas as pessoas que conheciam feitiços aprenderam feitiços ofensivos. Alguns deles aprenderam apenas magias de buff ou magias de cura. O comandante das tropas terrestres olhou para seus subordinados e disse: preparem o canhão. Esta não é uma batalha corpo a corpo. É uma batalha de longo alcance. Faremos de tudo para fornecer ajuda aos navios. Imagine que estão apenas lutando contra dragões Bang. Um dos navios foi atingido por uma rocha e sofreu danos graves. Ele conseguiu ficar parado no céu, pois a maioria de suas partes ainda estava funcionando, mas a barreira foi destruída. Mas o problema era a rocha. Ela desabou e rochas enormes de 10 metros caíram sobre as tropas terrestres. Bang! Bang! Ele matou diretamente alguns dos soldados no chão que não conseguiram escapar a tempo. Eu ainda não terminei. Solta disse enquanto os pedregulhos de rochas voavam acima dos navios e ele dispensou seu controle sobre as rochas. Sovós! Sovós! As rochas começaram a cair à medida que os navios recuavam para evitá-las enquanto disparavam seus canhões. Seu ataque foi sem parar, pois eles continuaram atirando cada vez que terminavam de carregar seus canhões com energia. Solta recuperando o poder da gravidade que controlava os pedregulhos de rochas, ele o concentrou na prisão Catástrofe. Sovós!
Você não vai fugir de mim. Ele voou em direção aos navios em retirada e fios vermelhos se espalharam e se cravaram na barreira dos navios. Enquanto ele voava, a prisão o seguia por trás com a intenção de colidir com a frota do Império. O general Asimov e o general Albert estreitaram os olhos quando viram teias de aranha envolverem lentamente sua barreira. Estava bloqueando sua visão e era um problema. Precisamos detê-lo pessoalmente, General Albert disse enquanto se virava e sua armadura parasita cobria seu corpo. O resto dos comandantes o seguiram, deixando apenas o General Albert na sala de estratégia. Lutar contra alguém neste nível é realmente problemático. Ele disse e designou um de seus subordinados capazes para comandar a frota antes que ele deixasse a sala. Ele lutaria também, pois sabia que todas as forças eram necessárias para lutar contra um oponente desse nível. Souta tentou puxar os navios, mas não tinha força suficiente para isso. Apesar de forte, o peso de um navio já ultrapassava 100.000 toneladas. E havia mais de 30 navios aqui. Eu me superestimei por um segundo. Ele pensou enquanto sorria ironicamente. Se ele tivesse a ajuda do feitiço a bolas gravitacionais, provavelmente poderia fazer isso. Sua força física não era tão alta para ele ser capaz de carregar várias centenas de milhares de toneladas. Mesmo se ele energizasse seu corpo usando sua energia, ele só seria capaz de puxar de 3 a 5 navios. Seria diferente se ele usasse o feitiço bolas gravitacionais. Mas seu feitiço estava focado na prisão catástrofe. Sou vós. Nesse momento, ele viu os superiores do exército saírem do navio para detê-lo. Claro, os navios não pararam de disparar seus canhões e Souta não parou a prisão também. Sou vós. Um raio vermelho de energia voou para fora da prisão e destruiu um navio-mãe inteiro em um instante. Bum! A barreira do navio era como um vidro frágil. Todos que estavam dentro morreram assim. Este era o Bestrow de Yuko. Um poderoso ataque de monstros usando uma grande concentração de ferro. Souta sorriu ao olhar para os generais e comandantes do Império. A prisão passou ao lado deles e bateu nos navios que não conseguiram escapar a tempo. Bum! Bum! Várias explosões soaram no céu quando a prisão colidiu com o grupo de navios. Uma poderosa onda de choque varreu toda a área e até mesmo as tropas terrestres sentiram os tremores da explosão. General Asimov e General Albert atacaram Souta. Os comandantes seguiram os dois por trás. Vamos! Vamos matá-lo desta vez, não importa o que aconteça. Lâminas brotaram de suas mãos e se transformaram em armas. Não, a armadura parasita se fundiu com suas armas para torná-la mais forte e mais nítida. Você vai lutar comigo, Souta sorriu enquanto puxava a espada Vajra. Buon! Ondas de choque explodiram do campo e empurraram tudo ao redor deles. Exatamente 39 potências de rank B estavam lutando contra Souta. Além disso, eles não eram de rank B comum, pois tinham parasitas devoradores de essência que podiam aumentar sua força para um nível mais alto. A única desvantagem era que suas habilidades e feitiços eram de baixo nível. 1 quilômetro de distância do campo de batalha. O exército dos diretores finalmente chegou ao local. Eles puderam ver que a batalha já havia começado e, a julgar pelas flutuações de energia, não era uma batalha comum. Eles estavam apostando suas vidas nesta batalha. Eles ficaram surpresos por um momento quando viram a prisão voadora, mas então eles imediatamente recuperaram seus sentidos. Eles rapidamente aumentaram sua velocidade de voo para fornecer ajuda aos seus aliados. Parece que o adversário desta vez não era comum. Todos os 12 diretores tinham uma sepultura olhando em seus rostos. O quão poderoso eram seus oponentes para eles lutarem contra o exército do grande Império Astley. A chegada dos diretores foi notada pela frota do Império e Souta. 1. Reforço. A dificuldade está cada vez maior. Souta murmurou enquanto movia seu corpo para cima para evitar o ataque de espada dos comandantes. Mas não é um problema para mim. Energia espessa e densa explodiu de seu corpo e empurrou os generais e comandantes para longe dele. Bum! Aura do soberano da noite, manto sombrio, velocidade felina, fortalecimento muscular triplo, impulso de agilidade e impulso de força foram ativados ao mesmo tempo.
Os atributos adicionados dessas habilidades foram maiores em comparação com a última vez antes de ele evoluir. Seu poder explodiu e todos sentiram a intensa energia ao seu redor. Não vou mais me segurar. Neste momento, vai ser simplesmente um massacre.